Amigos deste canal, nós já vimos aqui vários ARGs, várias teorias, vários mistérios e vários icebergs envolvendo uma tal de Puppet Combo. Eu não sei o que é a Puppet Combo, eu não faço ideia se é uma empresa fictícia, se é uma empresa de verdade, eu não faço ideia de nada. E hoje nós vamos descobrir mais uma vez pelo canal do Linkzinho, um canal excelente sobre teorias, histórias e coisas interessantes, a teoria suprema da Puppet Combo. Nós vamos assistir a parte 1, logo em sequência, sem perder tempo, parte 2, e vamos descobrir, enfim, o que é essa tal de Puppet Combo. Lembrando que o link do vídeo original está aqui embaixo na descrição, assim como o link para você se tornar membro e ajudar demais esse canal a continuar existindo. Só a sua ajuda é capaz de fazer esse canal continuar na ativa, beleza? É isso, gente. Vamos lá. 3, 2, 1... Hoje eu trouxe companhia. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e Puppet Combo. Você conhece a Puppet? Eu conheço de ouvir falar. Agora, a história real mesmo eu não sei. Estou curioso, inclusive, para ver junto com vocês. Não. Um estúdio indie de desenvolvimento de games que surgiu há bastante tempo na internet criando jogos de terror, bem no estilozinho low poly. Tá, ok, então é um estúdio de verdade, é um estúdio indie que fazem jogos que são tipo o PlayStation 1, digamos assim. Sabe, aqueles gráficos que tentam simular bem alguma gameplay antiga de PlayStation 1 com filtro antigo e etc. Exatamente. Bom, o estúdio ficou muito famoso por fazer esses jogos de terror, principalmente por eles serem... Infinito K? Vou aproveitar para tomar uma água. Muito obrigado, Anônimo, pelos 10 pila no Pix Campeão. Brigadão mesmo, ajuda pra caramba esse canal. De coração mesmo, obrigado. Muito bons. Alguns dos jogos que entram fácil no meu top 5 de jogos que eu caguei na calça. É tudo absurdamente tenebroso, os sons e tudo mais. E claro, como um canal de teorias, eu não vou só falar da empresa que faz os jogos aqui, etc. Tem uma bela razão pra eu poder falar sobre a Puppet Combo. Engraçado, porque geralmente esses jogos de PS1 que você vai jogar hoje, não dá tanto medo assim, não é um negócio que te dá um cagaço. Mas aparentemente eles conseguem. Que é uma coisa muito legal que esse estúdio faz até hoje. Falo da espécie de universo compartilhado que a Puppet Combo coloca dentro dos seus jogos. Os caras praticamente têm mais de... Boa noite, Trollpai. Tô aqui marcando presença. Fala, Nael! Obrigado pelo Pix Campeão também, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Não só pelo Pix, mas principalmente pela sua companhia com a gente aqui nas lives. De verdade. Eu fico feliz que vocês estejam sentindo saudade, né? Eu fiquei uns dias sem fazer live aí, eu fico muito feliz mesmo. Porque se vocês não tivessem nem aí, falar, tanto faz, tanto fez, eu ficaria chateado, pô. Mas se vocês sentem falta, é sinal de que a gente tá aqui assistindo junto e que é um negócio da hora pra todo mundo, basicamente. Então muito obrigado, Nel. Tamo junto, mano. 10 jogos e muitos deles são conectados, uma história conectadinha na outra. Se passam no mesmo mundo, com referências muito abertas uns aos outros. Isso aqui lembra muito aquela coletânea de jogos do PS1 que a gente assistiu. Eu acho que não foi do Linkzinho, mas eram vários jogos onde o final de um ligava com o começo do outro. Vocês lembram disso? Era tipo uns 20 jogos. O final de um ligava com o começo do outro. Há 2 anos atrás, eu fiz uma série de 3 vídeos falando sobre os jogos da Puppet Combo. E algum tempo atrás, outro menino talentoso também fez, o Renatos. Aí eu decidi fazer um remake dos vídeos. Essa caveira aí é o Renato. Eu sempre chamei de Renatos, mas então é Renatos. E chamei ele. Oi, Renatos. Agora é minha parte, né? Não. Opa, e aí, tudo bom? Obrigado por ter me chamado. O Renatos é muito bom mesmo, viu? Adoro o canal dele. Explorar esse mundo aí cabuloso. Tadinho, ele não tem roteiro nessa parte, gente. Enfim, chega de enrolar. Esses são os jogos da Puppet Combo, parte 1. Senta e vem comigo. Ah, verdade. E antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like aí e compartilhar o vídeo com algum amigo que gosta dos jogos da Puppet Combo. Verdade, hein? Eu vou deixar o like aqui, demais o canal a continuar. Vamos nessa. O primeiro dos jogos que abre a linha do tempo da Puppet Combo é o Night Shift, ou em português, Turno da Noite. É um jogo curto de em média 30 minutos, em que o nome da protagonista, a personagem que jogamos, é Roxane. Ela trabalha no turno da... Caramba! Night Shift Roxane. Isso lembra muito Five Nights at Freddy's. E a Roxane, na verdade, é uma das personagens do último Five Nights at Freddy's, né? Será que tá tudo conectado?
Bom, eu não sei. Valeu, Maximus! Obrigadão pelos R$5 no Super Cheetos, meu amigo. Tamo junto. Tinha um mercadinho, daqueles que ficam próximos a um posto de gasolina. Posto de conveniência. Como loja de conveniência. Isso, posto de conveniência não, loja de conveniência. Apesar de ter um clima de terror horrendo e te dar uma constante sensação de estar sendo observado, o rolê do jogo são tarefas simples, como varrer o chão, arrumar as prateleiras, e de vez em quando alguns clientes irão aparecer. A qualidade do jogo não é essa, né? A qualidade, ela tá distorcida meio que pra simular o efeito de televisão, porque se for assim, tá meio até estranho de entender o que tá acontecendo. Uma observação é que dentro do jogo tem uma máquina de arcade, que é referência a outro jogo da empresa chamado Power Drill Massacre. É o famoso Massacre da Furadeira, você com certeza já deve ter ouvido falar dele por aí. É uma referência bem legal e icônica de um outro jogo da franquia. Enfim, como esse é um jogo clássico de terror e não apenas um simulador de posto de gasolina, um problema logo acontece quando uma van branca passa seco pelo lugar umas 2 vezes. Aparentemente, verificando se não tinha ninguém por perto, um cara logo aparece a pé com uma cara muito suspeita, tipo, que é isso, cara? E logo ao chegar ele pergunta de forma extremamente rude se a mulher está sozinha. Ela com certeza desconfia dele, por isso que uma opção de mentir é possível. Mas independente da resposta, o cara fica vagando, meio que procurando alguma coisa dentro do mercado, provavelmente vendo se não tem mais alguém ou se não tem nenhuma câmera de segurança. Depois ele... Pô, mas enquanto ele fala isso, olha a câmera de segurança aqui, ó. E tinha uma outra aqui também, se eu não me engano. Vendo se não tem mais alguém ou... Ali, ó. Aqui, ó. Uma câmera de segurança aqui e a outra aqui, pô. Câmera a gente sabe que tem, né? Não tem nenhuma câmera de segurança. Depois ele compra uma cerveja pra disfarçar e vai embora. Andando. Sem nenhum carro, simplesmente no meio da estrada. Pouco tempo depois é possível notar que a porta do banheiro do local está destrancada, coisa que aparentemente não rolava. Até porque ela estava quebrada, mas como posso dizer... Esse cara com um saco na cabeça te acha e fim de jogo pra Roxane. Aparentemente vítima de alguém. Como assim, meu irmão? Do nada? Você tá ali, matou, morreu. Quem nos leva ao próximo jogo? O segundo jogo da franquia é o Stay Out of the House, ou Fique Fora da Casa. É um jogo que funciona como uma baita sequência direta de Night Shift. Afinal, ao você entrar no jogo, a gente tem um prólogo que mostra pra gente a mesma personagem com o nome principal do Night Shift, a Roxane, que tá viajando com seu amigo, e aí o cara vai mijar, ele desaparece, e quando ela vai procurar por ele, ela é capturada pelo mesmo psicopata do... Caramba, mano, coitada da Roxane 2 vezes. Não, o que eu ia falar é que esse segundo jogo talvez seria um prequel, né? Que seria, tipo, contando a história de como o Roxane foi parar no posto. Mas não, é isso. O cara que tem uma máscara na cabeça. E, sendo assim, creio que Night Shift provavelmente se passa depois desse jogo aqui, ou algum... Foi o que eu falei, um prequel. Parecida, mas... Calma, vamos devagar. Enfim, quando o jogo começa de verdade, somos colocados em uma casa com o objetivo mais fácil possível. Fuja, se esconda e sobreviva. Stay Out of the House é bem maior que Night Shift, tendo em média praticamente 2 horas de duração. Caramba, mano! Que isso, tá maluco? 2 horas de jogo. É muita coisa pra um jogo assim, indie, né? Bobinho, feito pela Puppet Onde vamos resolver muitos puzzles, visto a forma bizarra e estranha com que a casa daquele cara tem. É tudo bem medonho, com pedaços de carne espalhadas, salas, com TVs e coisas sem sentido. Ah, e inclusive... Como que eu não conhecia essa empresa, velho? Oficialmente é açougueiro, então meio que é assim que a gente pode chamar ele a partir de agora. O jogo funciona de forma simples, apesar de tudo. Você sobrevive, realiza puzzles e descobre um pouco mais da suposta história do jogo através de documentos. Como todo jogo de terror, basicamente, a gente tem várias cartinhas estranhas, estilo Resident Evil, né? Deixadas pelo próprio açougueiro ou por outras pessoas. Como, por exemplo, uma das cartas mais famosas que eu falei há bastante tempo atrás, que o Renato já falou no vídeo dele, é uma carta que o próprio açougueiro deixa em relação da casa, falando um pouco sobre o que ele faz. Entre aspas pra vocês, você pode pensar que ficaria tedioso depois de um tempo, mas realmente não aconteceu. Em certo ponto eu passei de ter medo de ser pego pra aceitar que eu nunca vou ser. Nada e ninguém pode parar as minhas tarefas divinas. Quanto mais eu o alimento, mais chego na tão sonhada salvação. Um açougueiro simplesmente maluco, louco, a blublé da cabeça, velho. Tem uma tira de jornal dentro do jogo que nos mostra que 6 pessoas foram sequestradas no turno da noite, enquanto trabalhavam no turno da noite. Do mesmo jeitinho que em Night Shift, uma van aparece, verifica se tem pessoas por perto, e logo depois eles dão um bote. É legal perceber que o açougueiro também parece estar realizando algum tipo de tarefa para alimentar alguma coisa que a gente não sabe ainda. Esse meio que seria o mistério desenvolvido ao torno do jogo, e que só vai ser meio que entendido lá no final. O jogo tem 3 finais, em um deles você morre,
morre e só morre mesmo. No segundo você consegue fugir e corre até um complexo de casinhas próximas àquele local, mostrando que talvez tenha muita gente que mora perto do assassino, alguma coisa assim. E que foi isso que piscou? Naquele local, mostrando que talvez tenha muita gente que mora perto. Que isso, mano? Eu, hein? Assassino, alguma coisa assim. E eles moram praticamente isolados, longe de praticamente tudo, fazendo com que eu acredite que esses caras são meio cúmplices da ideia. Tipo, eu acho que isso aí é tipo uma seita, é tipo um ritual, não é? Eu acho, tá bem parecido com essas turmas de gente maluca que se reúnem. Enfim, a Puppet Combo tenta deixar isso bem claro, porque quando você bate na única casa que tá acesa no local, a pessoa que atende você é o mesmo cara que aparece lá no Night Shift e pergunta se a mulher tá sozinha e etc. Ou seja, é o mesmo cara. E aí quando você pede pra ele te deixar entrar, porque tem um cara te seguindo com uma serra elétrica, ele só te enrola um pouco, o assassino te mata e o cara nem reage a isso. Tem alguma coisa bem errada acontecendo nesse lugar, alguma espécie de culto, seita ou sei lá, mas a gente não tem uma explicação clara ainda. O terceiro final talvez deixe alguma coisa mais direta, já que ele mostra uma criatura bizarra e bem medonha, que provavelmente é o que o açougueiro planeja alimentar com as pessoas que ele mata, mas é só isso que a gente tem. Eu acho que um detalhe muito curioso, mas não tão importante assim pra se colocar no Stay Out of the House, que é bem específico, é o seguinte: antigamente tinha muitas pessoas que se perguntavam o que tinha acontecido com a Roxane. Eu citei aqui basicamente como se ela fosse protagonista de ambos os jogos, de Night Shift e também de Stay Out of the House. Mas não, são duas Roxanes diferentes, será que é isso? No ano de 2022, o Stay Out of the House recebeu uma nova atualização, a 0.92, alguma coisa assim. Essa atualização colocou o Night Shift, o próprio jogo em si, o Night Shift, como um prólogo do Stay Out of the House, significando que ele se passa antes. Night Shift começa no comecinho de Stay Out of the House, então rola toda aquela parada lá do Night Shift, etc. A mulher tá fazendo seu turno noturno. Tá, mas aí eles mataram o jogo, então, porque eles colocaram o Night Shift dentro do Stay of the House, é isso? Então o Night Shift hoje, ele é só uma partezinha pequena do Stay of the House. Aí o assassino aparece e logo depois ele mata ela. Quando isso acontece, uma tela preta com a frase 9 dias depois acontece e nós conseguimos ver a própria Roxane dormindo dentro de um carro e então ela acorda. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu já meio que sei o que aconteceu. Ela não foi morta, ela foi raptada e arrancaram algum órgão dela, velho. Porque, eu não sei se vocês separaram, várias vezes, em várias linhas de diálogo, ela fala que o estômago dela tá doendo. Eu acho que operaram ela e tiraram algum órgão, velho. E tipo assim, sequestraram, doparam ela e aí ela acordou indo pra casa. E ela basicamente teve um pesadelo, o que significa que a Roxane sabia do rolê do assassino, né? A gente tem dentro do Stay Out of the House um monte de anúncios de jornal dizendo que tem um assassino. Ah, ok, tá bom, faz sentido então. Ela sonhou que o cara foi lá e pegou ela. Sequestra pessoas que trabalham no turno noturno, o que significa que a Roxane simplesmente estava tendo um pesadelo. Ela basicamente estava sonhando que ela foi sequestrada, e é isso. Isso basicamente invalida todo o Night Shift. Justamente por conta disso, no começo do Stay Out of the House, ela ainda tá vivona, e ela vai passar por toda uma situação com esse assassino, logo depois de ter sonhado com ele. Olha que vida maravilhosa. E por que eles foram pro meio do nada, mano? Por que eles foram simplesmente pro meio do nada? Tem um assassino maníaco que precisa ser preso. Ah, vamos fazer o quê? Vamos no meio do nada. Vamos ali naquelas casas abandonadas que tem cara de ser de uma seita malvada e que tem tudo pra ter um açougueiro com uma serra elétrica pra cortar a minha cabeça fora? Não, vamos lá sim, vai ser incrível, vai ser espetacular ele ali. Ela tem. E bom, o nome do próximo jogo é Feed Me Billy. Feed Me Billy é exatamente a mesma coisa Billy. que Stay Out of the House, porém, nesse você joga com assassino. No começo do jogo recebemos uma ligação de um... Pô, da hora, hein? Ponto de vista invertido agora, hein? Cara que diz claramente que nossos objetivos são divinos, que nossos métodos são puros e etc. Ou seja, tem alguma espécie de culto envolvido aí. Vários assassinos mascarados que matam pessoas apenas para alimentar espécies de criaturas bizarras que ficam dentro de suas casas. Feed Me Billy é basicamente isso. Você mata uma galera e dá de janta pro seu
bichinho de estimação aí. Ai, que coisa fofa. Não tem nada muito complexo de fato nesse jogo. Por enquanto, temos algumas respostas, é claro, mas também vieram com algumas perguntinhas. O que é esse culto secreto? Qual o objetivo deles de fato e o que eles estão fazendo? Sabemos que o açougueiro e o Billy, o protagonista de Feed Me Billy, fazem parte desse culto e de quebra, só isso. Porque a Roxane, a protagonista de Stay Out of the House, não foi morta de primeira? Acho que é uma resposta fácil. O jogo tem um monte de TVs espalhadas pela casa. Parece que o açougueiro tentou fazer algum tipo de lavagem cerebral nela, para que ela se convertesse ao culto. Tá, ok. Tipo assim, se converta ou a gente te alimenta, né? A gente usa você como alimento. Na verdade, não te alimenta, né? A gente usa você como alimento para as criaturas macabras que a gente cultiva. Por que ela não foi inteligente o suficiente pra falar que tinha se convertido só pra zarpar, tá ligado? Não, eu me converti sim, é isso aí, vamos matar pessoas e dar pros bichos. E aí, quando tem a oportunidade dela dar o vazare, não pode fazer isso? Mas aparentemente não funcionou. Com algumas dúvidas na cabeça e poucas respostas, a gente pode tentar terminar de desvendar isso, é claro, na parte 2, que sai amanhã. Parte 2 que a gente vai assistir agora. Então, sem perder tempo, já vou fazer com vocês aqui. Vou voltar pra minha tela rapidinho, só pra eu abrir a parte 2. E a gente já vai pra ela, já, mas na mesma hora, velho. Aí, ó, pronto, sem perder tempo. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre o patrocinador de hoje. Ô, patrocinador não, tem que patrocinar o canal aqui. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e antes de começar esse vídeo, inclusive, essa aqui é a parte 2 da análise de uma... Ele vai falar um pouco da parte 2, tal, que jogos são conectados, ele chamou o Renatão. O título dessa sequência aqui deveria ser o Feed Me More Billy, que é na mesma vibe de Feed Me Billy. Você vai pra uma festa, leva uma mulher pra sua casa, droga ela, taca fogo e no fim ainda joga no buraco. Que isso? Você vai pra uma festa, leva uma mulher pra sua casa, taca fogo nela e joga pra criatura das trevas. Mulher pra sua casa, droga ela, taca fogo. Mano, e no fim, que errado esse jogo, velho. Feed Me More Billy parece ou uma sequência direta de Feed Me Billy, o original, ou um jogo que se passa antes. Meio que não dá pra saber com as informações que temos, já que também já fazem anos que estamos esperando esse jogo sair, e até agora, nada. Quando o Link fez o primeiro vídeo dele sobre a Puppet Combo em 2020, esse jogo ainda não tinha saído. Quando eu fiz o vídeo sobre em 2021, esse jogo ainda não tinha saído, e agora, em 2022, esse jogo ainda não saiu. Caramba, tá, então, basicamente a gente tem um trailer do que é o jogo, porque o jogo não saiu ainda, ele não pode ser jogado. A até foi lançada no Patreon deles, com o nome de Pancake House, onde entramos em uma lojinha, matamos pessoas e levamos os cadáveres como comida pra algo. Com certeza tem algo a ver com essa série, mas não é nada concreto. E acaba por aí também. Mesmo assim, ainda não sabemos quando o Feed Me More Billy vai sair e se ele vai sair. O próximo é... deixa eu ver aqui... Num Massacre ou... Num Massacre, sei lá, chama como você quiser. Num Massacre é provavelmente o jogo mais fechado da saga, mas tem sim algumas respostas. Como ele é um jogo bem grande e bem confuso, eu vou resumir a história pra vocês. Tá, eles estão fazendo em ordem cronológica, tá? Então, o primeiro é aquele Night Shift, depois Stay Off the House, depois Feed Me Billy. Aí era pra ter o Feed Me More Billy, não teve. Aí era pra ter esse Pancake, também não teve, tá no Patreon deles. E aí agora vem pra esse Num Massacre. Então eles estão falando na ordem certa da história, basicamente. Pra gente ir logo de uma vez, a história do jogo é basicamente sobre uma garota, filha de pessoas religiosas que não conseguiram colocar a própria filha no caminho de Deus. Então a enviou para o internato com costumes estranhos. No jogo encontramos vários documentos. O internato é vazio e a única coisa em que achamos lá dentro, viva pelo menos, é uma freira fantasma bizarra que vem atrás de você. Da hora. A única coisa viva que a gente encontra é uma freira fantasma. Não tá tão viva assim, né? Tenta te matar. A freira segue uma religião que não parece exatamente algo muito saudável. Para as crianças mal criadas e esse tipo de coisa, a madre, vilã do jogo, aplicava punições nas crianças
machucando, batendo e até debilitando elas. A filha desse suposto casal era ateísta e foi muito castigada pela madre, tanto que precisou usar uma cadeira de rodas. No começo do jogo, quando chegamos ao orfanato, estamos jogando com a mãe da menina, que quando chega ao orfanato, vê um corpo enterrado, um túmulo, uma cadeira de rodas e, por último, mas nem tanto importante assim, uma alucinação de uma pessoa se jogando do penhasco, adentrando... Ali é o Kratos, pô, antes do primeiro jogo. The God of Olympus has abandoned me. E aí ele se jogou. Tá tudo bem, depois ele virou o deus da guerra. Valeu, Max. Max, brigadão pelos 5 pila no Super Cheetos, viu? Obrigado pela mensagem também, que me acompanha há bastante tempo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que as suas mensagens e o chat participando e o canal principal também com vocês dando moral são o que me motivam a continuar sempre, de verdade mesmo. Muito obrigado, Max, tamo junto. No local temos a própria freira crucificada e morta, significando que alguém descobriu suas crueldades e simplesmente decidiram apagar a história dela, a matando junto às crianças. O jogo em si seria você sendo assombrado por uma espécie bizarra de fantasma ou coisa parecida da freira. Mesmo ele sendo bem fechadinho em termos de história, ainda assim parece ter algumas conexões com os outros jogos. Enfim, o 6º jogo que a gente vai falar aqui é... A religião dela poderia ser a religião dos bichos macabros que tem que matar as pessoas e alimentar? Eu acho, né? Reaper, outro jogo extremamente semelhante a Stay Out of the House, Night Shift e vários outros jogos da Puppet Combo. Esse aí é sobre outro assassino mascarado com uma máscara de pato. Uma máscara de pato. A história desse jogo aqui também é extremamente básica. Temos uma mulher voltando pra casa sozinha durante a noite, até que ela ironicamente vê no jornal que tem um assassino à solta, e ele persegue pessoas fazendo um som de pato, que é a máscara que ele usa, e ele sempre aparece em um sedã preto. E aí, tipo, 10 segundos depois disso aparece um sedã preto, e a mulher tem que fugir. Top 10 histórias de terror. Muito bom. Eu vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa 50% preguiçosa e 50% burra. Então, se a história é muito complexa, eu não vou entender. Eu não vou conseguir raciocinar o suficiente. Então eu gosto de história assim. Tem um assassino, ele tá num sedã. De repente aparece um sedã e alguém sai correndo. É isso, mano. Pra mim, top 10. Eu tentei citar aqui o Night Reaper pra poder falar que, bom, a Puppet Combo tem vários jogos extremamente nesse estilo. Power Hero Massacre, Num Massacre, entre vários outros. São todos jogos nesse meio que tema de um assassino de máscara vai atrás de alguma pessoa e ela tem que fugir. A questão aqui é que, se a gente quiser tentar resolver isso e não fazer com que essa teoria tenha 532 partes, a gente precisa encontrar algum jogo que tenha uma resposta clara pro que tá acontecendo. Nós ainda não conseguimos respostas para o que exatamente seria aquele culto de pessoas estranhas que matam outras pessoas, etc. Pô, isso aqui lembra muito aquele jogo que a gente já fez um react aqui, né? Era um jogo online que tinha um culto macabro que rolava também. Porque elas tentam alimentar criaturas, mas tem um desses jogos que tem uma resposta muito interessante a respeito. Esse que seria nosso 7º e último jogo. Valeu, Max, novo membro do canal. Esse daqui é o jogo mais importante, se passando antes de todos os outros na linha cronológica. The Glass Starcase é o seguinte, eu vou dar uma boa resumida na história do jogo, porque essa história aqui é bem grande. Começamos esse jogo aqui controlando 4 pessoas em um castelo. 4 servas basicamente contratadas, Ellen, Dorothy, Margaret e Betty, até que 3 delas morrem assassinadas por algum tipo de criatura, e o protagonista do jogo em si é a garota que sobra, a Margaret, e as 3 gurias meio que eram cobaias de um teste para um cara chamado Dr. Edward Sullivan. E se liga só, apenas a descrição desse jogo e o que vai acontecer dentro do jogo em si já pode dar pra gente uma bela descrição de todo esse universo. Esse jogo aqui é literalmente a peça-chave que consegue juntar todas as outras do quebra-cabeça. Todos os jogos de assassinos que estão tentando alimentar alguma coisa para poder fazer algum tipo de culto secreto, tudo pode ser explicado apenas com essa notinha aqui quando você vai comprar o jogo. Segundo as notas de dentro da história, as garotas são cobaias do Dr. Edward Sullivan, o proprietário do castelo, um veterano da Primeira Guerra Mundial. Vamos tentar adivinhar o que vai acontecer. Pode ser que eu quebre a cara muito grande, mas ó, na minha concepção, as criaturas bizarras que envolvem as divindades são as 3 mulheres que foram mortas pelo Edward Sullivan. Elas foram cobaias de um experimento onde elas se tornaram essas criaturas bizarras que precisam ser alimentadas por pessoas.
que após seu retorno da guerra, Sullivan sofreu de PTSD e começa a fazer experimentos com uma espécie de droga que inicialmente induz febre alta e uma espécie de calor corporal, que faz com que as pessoas tenham visões de uma figura divina como um deus. Esse calor se espalhou pelo mundo como um vírus e criou um culto de pessoas fanáticas e dedicadas à ressurreição dessa divindade, tentando dar a ele um avatar, ou seja, um corpo para possuir. Pronto, tá aí, explicou tudo já, pode acabar o vídeo. Resumidamente, Sullivan teve PTSD, que em inglês, transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de estresse que as pessoas têm às vezes depois de um acidente, ou depois a mulher, por exemplo, quando ela vai lá e faz a cesárea, ela tem um filho, geralmente não, às vezes acontece de ter um PTSD também, não é? E criou algum tipo de coisa que se espalhou de pessoa para pessoa. Ele provavelmente se infectou com algo que dava a ele alucinações, e essas pessoas viam algum tipo de divindade, e isso foi se passando de geração após geração, até que se formou um culto de pessoas que viam esse tipo de divindade, ouviam ela, e isso praticamente explica todos os jogos em si. A gente tem um monte de assassinos loucos, completamente alucinados, que no fim querem reviver alguma espécie de criatura ilusória, o que deixa a história bem mais crível e estranha na real. Se você pensar nesse fator, provavelmente Feed Me Billy não tem aquela criatura que fica dentro do quarto. É tudo alucinação. Quando a gente joga com os vilões, quando a gente joga com os malucos atacados, tudo é alucinação. Na verdade, a gente matando não é, mas a gente alimentando é uma alucinação. Possivelmente é uma alucinação. Então, na realidade, o protagonista de Feed Me Billy, que mata pessoas e joga elas no fundo, na boca de alguém, provavelmente não tem nada ali. Ela só joga os corpos das pessoas no quarto dela e ela acha que tá alimentando alguma coisa. A mesma coisa com Stay Out of the House. No jogo Stay Out of the House, a gente tem aquelas TVs. Lembram daquelas televisões? O cara falando no telefone e tudo mais. Parece que tem algum tipo de lavagem cerebral que é feita nos assassinos para convencer eles a se juntarem a essa espécie de culto. Por isso, inclusive, que no Stay Out of the House, a Roxanne não foi morta. Ela era capturada e cada vez que a gente tenta fugir, a gente acorda em um lugar que tem mais televisões do que antes. Então, isso seria bem simples de se explicar. A gente tem assassinos mascarados que matam para tentar reviver uma criatura ancestral que, na realidade, não existe. Vale destacar aqui que a gente não sabe exatamente se essas criaturas ancestrais existem de fato ou não. Ué, o que é bizarro é que todas as pessoas que sofrem com esse lance, com essa febre, elas têm as mesmas visões das mesmas criaturas divinas, né? Então, assim, por quê? Por que criaturas divinas que precisam que matem as outras pessoas? Sabe, não faz muito sentido na real. Claro que a ideia é que se a gente vê muitas pessoas alucinando com a mesma coisa, bom, provavelmente essa coisa existiria. Existe. No entanto, como em Stay Out of the House e em Feed Me Billy a gente vê duas criaturas diferentes e em lugares diferentes, é muito mais fácil da gente dizer que provavelmente não tem nada. Inclusive... Tá, mas pera. Tem um ponto muito importante que ele fala na parte 1, que a gente pode levar em consideração aqui, que ele não tá lembrando. No final 3 do Stay Out of the House, a moça, a Roxanne, ela vê a criatura. E ela não é uma assassina, ela vê a criatura. Ou, das duas, uma. A criatura não existe e ela começou a assistir aquele culto, aquelas coisas e foi bombardeada de informações para que ela ficasse alucinada também. Que ela começou a enxergar, que pra mim não faz muito sentido. Ou a alternativa 2... existe de fato as criaturas. E ela não estava delirando. Vale destacar aqui um pequeno detalhe muito específico, que em uma das noites do Feed Me Billy, quando você entra dentro do armário e tem a boca lá que você tem que alimentar e tal, quando você entra lá o armário tá normal, não tem praticamente nada lá. Então os jogos tentam meio que dar uma dica de que essas criaturas sobre-humanas, etc, provavelmente não existem. Os assassinos praticamente são todos vítimas de um cara, literalmente, que fez um vírus que acabou infectando as pessoas e que praticamente nunca foi descoberto. Eu acho que se formos parar pra pensar, é até meio anticlimático que jogos como Murder House ou então o famoso Power Drill Massacre não estejam disponíveis entre esses outros jogos. Bom, a gente sabe que muitos outros games da Puppet Combo ainda existem e muitos ainda estão para serem lançados, inclusive alguns dos novos que vão ser lançados mais pra frente, existem pequenos easter eggs e coisas que já apontam que eles vão expandir um pouco mais essa história. O que é realmente interessante, eu sempre fiquei me perguntando pra onde eles iam
fariam depois disso? Se a gente sabe que, bom, existe basicamente essa coisa que se espalha pelo mundo, etc. Bom, eu sempre pensei se de fato eles não iriam em algum momento tentar induzir a dizer que talvez essas criaturas, essas entidades existam. O que faz um pouco de sentido para a proposta deles, né? O que eu ia falar é que tipo, é uma pandemia de alucinação, basicamente. Afinal de contas, assim, seria muito mais fácil que eles fizessem cada vez mais e mais jogos de terror. Se eles forem pro lado de que, bom, as criaturas não existem e todos os assassinos são só um bando de drogado mesmo, as coisas iam ficar bem mais complicadinhas, né? Não ia ter muito pra onde eles irem. Afinal, já tem um tempo que eles repetem meio que a mesma fórmula, então todos os jogos de terror da Puppet Combo meio que são bem parecidos. Se você é um assassino, você mata as pessoas e alimenta. Se você não é assassino, você tem que fugir e não ser pego pelo assassino. Seria bem interessante se em algum desses novos jogos tivesse alguma coisa nova, né? Mas bom, esses são todos os jogos com conexões de fato da Puppet Combo. Eu sei que existem muito mais jogos além desses, mas muitos deles simplesmente não valeriam a pena serem citados aqui. Então, eu queria saber de vocês, o que acham de todos esses jogos de terror da Puppet Combo? Bom, eu expando a minha pergunta para vocês que estão assistindo agora a nossa live, né? Que vocês conhecem alguns outros jogos, além desses que foram apresentados pelo linkzinho, pelo Renatos também, da Puppet Combo? Eu, particularmente, não conheci nenhum. É muito interessante saber que existem essas empresas indies que vão para uma linha de conteúdo, assim, meio diferente, né, do habitual. E é muito interessante porque se mistura um pouco de analog horror com creepypastas, talvez, mas com jogos indies que não tem os gráficos mais bonitos do mundo, mas tem muita história. E isso é muito bacana, isso é muito interessante também. Se está assistindo na live, depois comenta aí no chat. Se está assistindo o conteúdo depois gravado, comenta aqui embaixo que eu sempre fico muito curioso para saber a opinião de vocês. Beleza, gente? É isso. Deu pra entender um pouco da Puppet Combo. Não era exatamente o que eu imaginava assistir. O que eu pensei que eu ia assistir era um vídeo falando sobre a Puppet Combo. Mas essa teoria, ela, além de explicar o que é a Puppet Combo, também coloca aí todas as conexões de alguns dos jogos. Que no fim, faz bastante sentido se a gente parar pra pensar também.